Na Indonésia, a natureza não apenas se revela, ela domina, envolve e comove. É um arquipélago de contrastes intensos, onde florestas tropicais colidem com vulcões fumegantes, e onde a paz das paisagens esconde, por vezes, o rugido silencioso do perigo. São trilhas que cortam montanhas, vales e crateras. Caminhos que prometem experiências místicas, visuais de tirar o fôlego, e um encontro profundo com o selvagem. Mas aqui, como em muitos cantos do mundo natural, a linha entre o êxtase e o extremo pode ser tênue. O recente caso da morte trágica de uma brasileira no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, trouxe à tona uma dura realidade e, por mais encantadora que seja, a natureza indonésia exige respeito absoluto. Ela não perdoa o despreparo, o descuido ou o excesso de confiança. O Monte Rinjani é apenas um entre tantos destinos de aventura na Indonésia. A trilha até o cume oferece vistas surreais, atravessando florestas, campos de lava e bordas de crateras. Mas também expõe o visitante a trechos íngremes, solos instáveis, mudanças climáticas repentinas e ventos impiedosos. O cenário é de sonho, mas a caminhada, um teste de resistência e atenção. Neste vídeo, mergulhamos em uma reflexão profunda sobre os desafios das trilhas mais perigosas da Indonésia. Vamos entender o que torna esses caminhos tão belos e tão letais. Vamos falar sobre preparo, prevenção e respeito, não para afastar o aventureiro, mas para guiá-lo com consciência. Porque viver uma grande experiência não significa ignorar os riscos. E preservar a vida é, também, uma forma de homenagear a natureza. O Monte Rinjani se ergue como um gigante adormecido no coração da ilha de Lombok. Com seus 3.726 metros de altura, é o segundo ponto mais elevado da Indonésia. Mas não é apenas sua altitude que impressiona, é a forma como ele parece tocar o céu e desafiar o espírito humano. Para muitos, escalar o Rinjani é mais do que uma caminhada. É uma peregrinação. A trilha começa cercada por campos verdes e vilarejos sorridentes, mas à medida que se avança, o cenário muda. A vegetação dá lugar a terrenos vulcânicos, pedregulhos soltos, encostas íngremes e crateras fumegantes. O ar torna-se rarefeito, os passos mais lentos, e o silêncio profundo. O caminho até o cume é um teste de força física, sim, mas também de humildade. O solo é instável, a poeira fina se levanta ao menor sopro de vento. E o vento sopra com força. Em certos trechos, ele não apenas sacode a alma, mas ameaça desequilibrar o corpo. A cada curva, o clima pode mudar. Do sol escaldante ao frio cortante. Da brisa leve à tempestade repentina. E então, no alto da montanha, o lago Segaranak brilha no centro da cratera, como um olho sereno em meio ao caos. Ali, o viajante compreende que a beleza do Rinjani não está apenas na paisagem, mas no contraste entre a grandiosidade e a vulnerabilidade. Entre o êxtase e o perigo. É esse dualismo que atrai e assusta, que convida e alerta. A cada temporada, centenas tentam. Alguns desistem.
Outros seguem além do que deveriam. E, tragicamente, alguns não retornam. Rinjani não é só um destino. É uma escolha. Uma travessia entre o céu e o abismo, onde cada passo exige respeito, atenção e reverência à natureza selvagem que reina absoluta. Nem tudo o que ameaça se revela aos olhos. Na Indonésia, os maiores perigos muitas vezes não rugem como vulcões ou se impõem como montanhas. Eles sussurram. Se escondem atrás de um céu azul momentâneo, de uma brisa tranquila, de uma trilha que parece segura demais. O clima, nas trilhas tropicais e montanhosas do arquipélago, muda como quem vira a página de um livro. Em questão de minutos, o que era sol vira névoa. O que era brisa se torna vento cortante. E a trilha, antes firme, transforma-se em lama ou poeira instável. Há trechos onde cada passo afunda. Onde uma pedra, aparentemente segura, desliza sob os pés. Onde a vegetação alta mascara buracos ou declives. Muitos caminhos são lindos, mas mal sinalizados. Sem apoio técnico, sem pontos de abrigo, sem comunicação confiável. Em alguns pontos mais altos, o sinal de celular desaparece como horizonte em meio à neblina. E com ele, a chance de pedir socorro. Mas o maior dos perigos talvez seja aquele que carregamos conosco, da ilusão de que a beleza significa segurança. Que por estar num lugar turístico, nada de ruim pode acontecer. Que basta seguir os passos de quem está à frente, sem preparo, sem guia, sem mapa, sem saber ouvir os sinais da natureza. É nessa falsa sensação de controle que muitos se perdem. Porque o paraíso pode, sim, encantar, mas também enganar. E quando se está a centenas de metros de altitude, com o corpo cansado, a água acabando e a chuva chegando, e o erro custa caro. A Indonésia é generosa em paisagens, mas implacável com quem a subestima. Aqui, o invisível pesa mais que a mochila. E a sabedoria está em ver o que não se vê. No coração da Indonésia Oriental, entre planícies de cinza e neblina densa, ergue-se o Monte Bromo, um vulcão que não dorme. Seu nome ecoa como um sussurro ancestral, uma lembrança viva de que a Terra, por mais bela que pareça, ainda respira com poder incontrolável. Ao redor do Bromo, o tempo parece desacelerar. O solo é cinzento, quase lunar. O vento carrega o cheiro do enxofre e o canto distante de pássaros solitários. E ao amanhecer, quando o primeiro raio de sol desponta por trás da cratera, o espetáculo não é apenas visual, é espiritual. É como se o céu se abrisse, e os deuses antigos, silenciosamente, observassem. Mas o Monte Bromo não é apenas cenário. É um ser em constante murmúrio. Sob seus vales e encostas, o magma ainda pulsa. A cratera exala vapor dia e noite, e o silêncio aparente é, na verdade, um aviso. Um lembrete de que a beleza aqui convive com o risco, como dança e abismo dividindo o mesmo palco. Os habitantes locais, o povo Tenger,
reverenciam o bromo como um deus. A cada ano, durante o festival Yajna Casada, eles escalam até a beira da cratera para oferecer flores, arroz e até animais, jogando-os no abismo em sinal de respeito e fé. Para eles, o vulcão não é inimigo, é ancestral, espírito, divindade. Os turistas que vêm até aqui buscam a magia do nascer do sol, a emoção da trilha, o clique perfeito. Mas poucos percebem que o verdadeiro impacto de Bromo não se dá nos olhos, e sim na alma. Aqui, cada passo levanta poeira sagrada. Cada silêncio é um idioma antigo. E cada sopro do vento carrega histórias que não estão escritas nos guias. Bromo não grita. Ele sussurra. Mas só escuta quem se cala. Há montanhas que encantam. Outras impõem respeito. E há o Monte Merapi, que faz as duas coisas, mas sobretudo, lembra ao ser humano o quão pequeno ele é diante da força da terra. Na ilha de Java, ele se ergue como um coração em fúria. Merapi significa montanha de fogo, e ela honra seu nome com fidelidade implacável. É um dos vulcões mais ativos do planeta. E sua presença não é silenciosa, é inquieta, viva, por vezes violenta. Seus acessos de raiva não são metáforas, são erupções, deslizamentos, rios de lava e cinzas que engolem tudo ao redor. Mesmo assim, aos seus pés, as vilas resistem. Famílias inteiras vivem sob sua sombra, não por descuido, mas por tradição. Por ligação ancestral com a terra. Por fé. Acreditam que, enquanto fizerem suas oferendas e respeitarem os antigos rituais, o Merapi os escutará. Que ele tem alma. Que ele fala. E que pode ser acalmado. Todos os anos, cerimônias são realizadas para honrar o vulcão. Figuras conhecidas como guardadores do Merapi, homens simples, mas considerados sábios, zelam pela montanha, observam os sinais, interpretam seus humores. Para muitos, eles são a ponte entre o visível e o invisível. Mas nem sempre os rituais bastam. Em 2010, Merapi rugiu como nunca antes. A explosão foi tão forte que apagou vilas inteiras do mapa. A fumaça alcançou os céus. A terra queimou. E vidas foram perdidas. Mesmo assim, o ciclo recomeça. As trilhas ao redor do Merapi são desafiadoras. O solo é instável, escorregadio. O cheiro de enxofre acompanha cada passo. E o horizonte, sempre coberto de fumaça, esconde mais do que revela. Aqui, caminhar é um ato de coragem. Viver, um pacto com o fogo. E rezar, é continuar acreditando que até o mais indomável dos deuses pode ser tocado pela fé humana. Antes da primeira pegada na trilha, antes do nascer do sol tocar as encostas, e muito antes do corpo sentir o peso da altitude, há uma jornada silenciosa que precisa acontecer, a preparação. A natureza,
por mais fascinante e generosa que seja, não perdoa o descuido. Trilhas como as do Monte Rinjani, Bromo ou Merapi carregam não só beleza, mas riscos invisíveis. E o que separa o êxtase da tragédia pode ser um simples par de botas mal escolhidas, ou a ausência de um casaco impermeável diante de uma tempestade súbita. Planejar é respeitar. Saber onde vai, quando vai e por que vai. Escolher uma trilha compatível com seu preparo físico. Estudar o clima, ouvir as previsões, conversar com quem já foi. Não se trata de temer o caminho, mas de conhecê-lo. Os equipamentos são como extensões do corpo. Um bom calçado pode salvar um tornozelo. Um kit de primeiros socorros pode evitar que um pequeno ferimento se torne um pesadelo. Uma lanterna pode ser a diferença entre o retorno e o desespero. E há algo ainda mais valioso que tudo isso, um bom guia. Pessoas que conhecem cada curva, cada sombra, cada armadilha do relevo. O guia vê o que você ainda não sabe olhar. Escuta o silêncio da montanha com ouvidos treinados. Mas também é preciso escutar a si mesmo. Respeitar os próprios limites. Parar quando for hora de parar. Voltar quando seguir significar arriscar demais. Porque coragem não é avançar a qualquer custo, é saber quando recuar com sabedoria. Por fim, comunicar-se é cuidar. Avisar onde está, compartilhar o trajeto, carregar um GPS. A conexão com a natureza começa quando compreendemos que ela é poderosa, bela e imprevisível. E estar pronto é o maior ato de reverência. Caminhamos entre vulcões ativos, florestas densas e trilhas marcadas pela beleza e pelo risco. A Indonésia não é apenas um destino, é um lembrete vivo de que a natureza inspira, desafia e exige respeito. Cada passo nas encostas do Monte Rinjani, Bromo ou Merapi nos ensinou que a verdadeira sabedoria não está apenas em alcançar o cume, mas em ouvir o silêncio da terra, em preparar-se, e em reconhecer os próprios limites. Aventura não é prova de força, é sinal de humildade diante do imprevisível. E beleza, às vezes, vem acompanhada de alerta. Aqueles que caminham conscientes, caminham mais longe. Agora queremos ouvir você. De qual lugar do mundo você está nos assistindo? Deixe seu comentário, ele é parte da nossa jornada. Saber até onde nossas histórias chegam nos inspira a continuar. E se este vídeo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal Planeta Vivo. Aqui, a natureza tem voz, e cada paisagem esconde uma história esperando para ser contada.